Falando em gastronomia japonesa, nos últimos 7 anos, o consumo atual, que é por ano que a gente vê isso, então vamos dizer que o consumo anual de peixe subiu 40% aqui no nosso país. E eles são, de fato, alimentos excelentes, são ricos em proteína, tanto quanto a carne bovina. Tem grande quantidade de minerais, de vitaminas e o tão bem falado ômega 3, acabamos até de fazer um merchandising aqui de ômega 3, que ainda ajuda a controlar a pressão, vocês viram, né? Reduz o risco de doença cardíaca e o nível de colesterol. E triglicérides também. Agora, a melhor notícia, é pouco calórico o peixe. Então, comer bem, eu vou dizer, quem gosta de cozinhar e de comer, eu adoro comer. Comer faz um bem danado. E saboreando o nosso jantar, que será super nutritivo, eu vou receber o nosso endocrinologista de plantão, que já é parceiro todo seu e vai trazer novas informações sobre as calorias. Estou recebendo mais uma vez o doutor Filippo Pedrinola. Filippo, bom te ver aqui. Prazer Cada dia mais chique, hein? Agora, vou dizer uma coisa. Para te encontrar tem que caprichar. Tá bom, querido. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Eu estou vendo que você está cada dia mais esticado. E faz bem. Tem que dar um exemplo. Felipe, esse negócio do IBGE, essa pesquisa que eles fizeram, disseram que 6 de cada 10 adultos estão acima do peso. Então, 60% é uma coisa absolutamente assustadora. Sem dúvida. De quantas calorias o nosso corpo, não um atleta que precisa de 6,5, essas coisas, mas nós, humildes mortais, quanto nós precisamos no nosso dia a dia? Existe uma regrinha consagrada, mas que não tão real assim, e é isso que a gente vai discutir, que o homem, o adulto, deveria ingerir em média 2.500 calorias por dia. E a mulher adulta por volta de 2.000 calorias. Porque o homem tem um metabolismo mais rápido do que a mulher, pelo fato de ter mais massa magra, mais músculo. Então, é um pouco injusto com as mulheres, mas a verdade é que o homem pode comer mais e vai engordar menos. Então, é mais ou menos por aí, algo que é aceito há muito tempo. Mas, hoje em dia, a gente sabe, por novas pesquisas, que uma caloria não é uma caloria. Porque, como foi definida a caloria? A caloria é uma quantidade de energia. Isso foi definido no final da década do século XIX, um químico americano, e que a quantidade, queimando realmente os alimentos, vários alimentos no laboratório, quanta energia que era gerada dessa queima usando um maçarico. Então isso foi chamado de caloria. E ele definiu a quantidade, quer dizer, uma caloria seria a quantidade de energia capaz de elevar 1 ml de água em 1 grau. Então essa foi a definição de caloria, e que é usada até hoje. Mas a gente sabe que o processo digestivo, ele é muito mais complexo do que simplesmente queimar a caloria com maçarico no laboratório. Sim. Então, a gente sabe que tem algumas notícias boas e algumas ruins, né? E que, na verdade, a maioria dos alimentos, quando a gente olha na embalagem quantas calorias tem, normalmente esses alimentos têm muito menos calorias do que a embalagem diz. Boa notícia essa. É uma boa notícia, porque o nosso organismo, ele queima calorias no processo de digestão. Isso chama-se termogênese da comida. Então, quer dizer, o organismo ele faz força, ele tem que trabalhar para digerir aquele alimento. Então, essa caloria também se perde na digestão. Ela se perde uma boa parte na digestão. E aí é muito diferente as proteínas, dos carboidratos, das gorduras, porque aí uma regrinha que, assim, na verdade, a proteína, ela é o macronutriente que dá mais trabalho para o nosso corpo para digerir, por volta de 30%. Então, se a gente ingerir 100 calorias de uma proteína, a gente só vai absorver 70 daquilo. O resto, no processo de digestão, é queimado, né? Entendi. Então, isso é uma vantagem. Quando a gente fala de carboidrato e de gordura, esse gasto é só da ordem de 10%. Então, isso significa que o aproveitamento é muito maior do carboidrato e da gordura do que da proteína. Então, se você faz uma dieta que seja mais rica em proteína, o seu organismo gasta mais para digerir. Então, se a gente pega, por exemplo, um saquinho de amêndoa, né, que tenha, vamos supor, 30 gramas de amêndoas, e a gente vai olhar quantas calorias tem, está escrito lá que tem 170, em média, né?
E a gente só vai absorver por volta de 120, 125 calorias. O resto se perde nesse processo digestivo. Então, às vezes, a gente se assusta porque fala, puxa vida, tem muita caloria. Mas é um alimento que ele é rico em proteína, rico em fibras, então muito dessa caloria vai se perder no processo digestivo. Agora, o modo de preparo desses alimentos, não só hidrato de carbono, mas também a carne, influencia na obtenção de calorias, não? Influencia muito, porque o fato de triturar, bater, misturar, acaba fazendo uma pré-digestão do alimento. Entendi. Então o corpo gasta menos, né, para poder digerir aquele alimento. E sabe o que é interessante? Se a gente pegar uma maçã crua, ela tem por volta de 70 calorias. Se a gente colocar a maçã para assar e comer a mesma maçã assada, ela vai fornecer 92 calorias, né? Uau! Porque simplesmente o fato de assar aumenta a disponibilidade de calorias. Então, por isso que os alimentos crus, a gente sempre fala assim, quanto mais cru o alimento, mais difícil de digerir, menos caloria ele vai fornecer. Aí vem aquele paradoxo um pouco do pão branco e do pão integral. Eu ouvi outro dia essa história do pão branco e do pão integral, que o pão integral, não sei se é verdade, isso é mito, mas o pão integral tem mais caloria que o pão branco. É verdade essa história? Eu ouvi isso. É verdade. Meu Deus do céu. Porque a fibra, né, o pão integral tem mais fibra. E a fibra é um carboidrato. Só que a fibra, ela praticamente não é digerida. Mas se você faz a queima com maçarico no laboratório, gera calor. Sim. Só que essa caloria não é absorvida. Então é muito mais interessante comer o pão integral, apesar de teoricamente ter mais caloria, do que o pão branco. Porque a absorção do pão branco, além de ser maior, é uma digestão rápida, porque é uma farinha branca e vira açúcar rápido no sangue, e isso leva à produção de insulina. E insulina em excesso, esses picos de insulina acumulam gordura na região da barriga. Sim. Né? Aqui está, exatamente por isso. E a textura dos alimentos também influi na silhueta? Quer dizer, quanto maior a mastigação é exigida, menos energia a comida fornece, é verdade isso? É verdade também, porque quando a gente vai ingerir ou mastigar algo muito fibroso, a gente tem que mastigar muito mais vezes. E então, automaticamente é um alimento que acaba fornecendo menos energia porque ele é menos disponível. Então isso exige muito mais esforço e existe menos absorção. Né? Essa animação vai explicar mais ou menos, pouca mastigação. Quer dizer, na verdade a gente vê aí que a nossa avó, a mãe tinha razão, que ela falava, tem que mastigar várias vezes o alimento, né? Porque isso acaba ajudando até a absorver menos calorias, né? Muitas vezes eu vi isso. Mastiga, menino, come devagar. Minha mãe falava, vai tirar o pé da forca, vai perder o trem. Que eu comia, todo garoto, né? Tem pressa para fazer alguma coisa, menos comer, né? É verdade. E hoje não, hoje eu gosto de comer mais do que outras coisas. Tem outra animação para a gente ver, vamos ver. Você vai explicando para a gente o que é isso, Felipe. Isso é a ingestão da comida. Tá. Muita mastigação, não é a mesma que a gente acabou de ver? Não é outra, é o contrário da outra. Circunferência abdominal. Na verdade, tem tudo a ver isso, porque se exige muita mastigação, tem muita fibra, né? Aquilo que a gente engole rápido, fácil de digerir, vai ter mais pico de glicose. Então, isso vale só para hidrato de carbono, só para carboidrato. Porque muitas... Para proteína não, porque tem carne dura também. Você tem que mastigar feito louco. É verdade. Isso vale também, porque aí, assim, na verdade, a gordura e a proteína são mais... ajudam a diminuir a disponibilidade das calorias também. Tá. Né? Então vale para as duas coisas. Vale para as duas coisas. Duas pessoas, vamos dizer, que comem o mesmo prato, absorvem, também ouvi isso, se é verdade ou mito, quantidades diferentes de caloria. Como assim? É verdade, é estranho. Diferença de metabolismo, né? De um para o outro? Não. Não. Claro que existe
sempre uma diferença no metabolismo de cada um. O metabolismo é como se fosse a impressão digital, cada um tem o seu. Tá. Mas a resposta para isso está nas bactérias que moram no nosso intestino. Bactéria boa. Tem mais de 100 trilhões de bactérias dentro da gente, né? Como é? Qual é o número? E são 100 trilhões. Parece uma paixão que eu tenho na minha vida, que é a astronomia. Que só fala nisso, Obrigado. Trilhão, bilhão. E se a gente fosse pesar esse número de bactérias, dava mais ou menos 2 a 3 quilos de bactéria. Meu Deus do Então esse ser é um ser que habita dentro da gente. Sim. E a gente sabe que o tipo de bactéria tem a ver com absorção de calorias também. Entendi. Aí se divide em 2 tipos mais conhecidos, né? Um tal chamado, com nomes estranhos, né? O tal do Firmicutes é um tipo de bactéria, de uma família de bactérias, que quem tem muito dessa bactéria absorve mais caloria e vai ter uma tendência de ficar mais gordinho. Já quem tem uma outra família chamada Bacteroidetes tem tendência de ficar mais magro. Quer dizer, a gente sabe que é provável até que existam pessoas que consigam digerir e engordar comendo alface, né? Porque as bactérias são capazes de absorver aquilo, de quebrar esse carboidrato e fornecer energia. E tem alguns estudos que eu acho muito interessantes, que eles pegam, por exemplo, as bactérias que a gente está falando que ajudam a engordar, por exemplo, esses Firmicutes, e colocam nos ratinhos, esse ratinho engorda, simplesmente de você modificar a flora intestinal dele. E o contrário também é verdadeiro. Se você pega as bactérias, que são aqueles que ajudam, as boas, e faz um transplante, para esses ratinhos eles emagrecem. Coisa interessante, sabe que eu tinha um tio, irmão do meu pai, e eu nunca vi nada igual. Ele era açucólatra. Eu também sou, na medida um pouco mais comedida. Ele era fanático por açúcar, carboidrato, mandava o pau, comia tudo quanto era doce, chocolate. Era um pavio de magro. Magérrimo ele era. Eu ficava indignado com aquilo, que, poxa, queria, do jeito que eu gosto de doce, de comer, de tudo, achava injusto comigo, que eu não conseguia, na verdade. Isso aí. Então é isso aí, ele tinha mais. É verdade. Eu sou um exemplo disso também, eu adoro comer. Como bem, os meus amigos querem me matar, porque falam assim, como assim? Você come mais do que eu e não engorda? Mas também eu gosto de atividade física. Que é fundamental. É fundamental, porque isso ajuda a compensar. E outra coisa interessante, que é aquela coisa de se falar assim, então um adulto, em média, vai queimar 2.500 calorias por dia. Mas a pessoa vai emagrecendo, o organismo vai se adaptando. É uma forma do organismo se defender, uma vez que a nossa genética ainda é o mesmo do homem das cavernas, né? Claro. Então, se você começa a emagrecer, o organismo ele passa a entender aquilo como uma agressão. Então, essas 2.500 calorias, depois de um certo número de quilos que você emagreceu, se tornam 1.900, 1.800. Então, a pessoa vai tendo que cada vez comer menos e fazer mais atividade física. Então, a má notícia é que para você emagrecer, na verdade, você tem que diminuir muito mais a ingestão de calorias do que se fala e praticar mais exercício do que se fala. Essa é a parte injusta. Também acho, porque isso é mais do que injusto. E tem outras coisas que a gente fala muito aqui, né? Que o Erasmo Carlos colocou isso de uma forma tão maravilhosa. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. E eu vou continuar gostando das coisas que engordam. Honestamente vou. Porque acho injusto que a pessoa que gosta de comer, gosta de cozinhar, como eu, tomar vinho e tudo, possa passar por um processo. Vou arrumar umas bactérias aí. Umas bactérias, né? Fazer um transplante de bactérias. E esse mito dessas coisas 0 calorias, isso existe mesmo? Esses alimentos 0 caloria? Na verdade, existe um certo dilema, né, sobre isso, porque foram feitos alguns experimentos, principalmente em animais de laboratório, que eles acabavam ingerindo iogurte adoçado com adoçante e acabavam comendo mais ração. Então, a teoria por trás disso é que talvez o sabor doce dá uma sinalização para essa rede complexa que a gente tem no cérebro, no centro, que regula a fome e a saciedade, e o organismo fica esperando o quê? Que venham as calorias junto. E o sabor doce ajuda na liberação daquele hormônio chamado insulina. Então, veio o sabor doce do adoçante. O organismo entende que está entrando um açúcar, é produzida a insulina,
Só que a insulina coloca o açúcar para dentro da célula e fala, bom, cadê o açúcar agora, né? E te manda comer mais. Entendi. Então, essa é uma teoria. Na verdade, isso tem que ser comprovado em seres humanos ainda. Tem lógica. Mas é uma lógica interessante. E então, por isso talvez que digam que quem come comida diet é mais gordinho, né? Nosso endocrinologista de plantão, doutor Felipe Pedrinola, está mais uma vez com a gente. E a quem eu agradeço muito. Obrigado por ter vindo mais uma vez, Felipe. E olha, nós somos filhos de Deus. Esse sashimi é um sonho. Alexandre, isso é uma maravilha que você fez, povo. Parabéns. Muito, muito bom, mesmo. De verdade, pode acreditar em mim. Parabéns. Obrigado. Nós somos filhos de Deus, vamos comer.